Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. E nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro do fundo KNRI11, que assim como quase todos os fundos aí do IFIX caíram e caíram bastante. Será que é hora de investir nele? Vou investir nele? Como é que vocês estão aí acompanhando o fundo, né? Você já é cotista, o fundo tem mais de 285 mil cotistas. Eu ainda não sou cotista do KNRI11, fui cotista dele há um tempo atrás, mas não sou mais e tenho aí acompanhado os preços, né? E agora está quase chegando ao meu preço aí de entrada, né? Então, estou acompanhando de perto o fundo, tá? Então, vamos ver como é que o fundo aí desempenhou no mês de setembro, tá? Fique conosco para saber informações atualizadas do KNR11, beleza? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, é tudo de graça, tá bom? Deixa seu like também. E eu vou deixar esse relatório gerenciado na descrição do vídeo, para você fazer uma leitura mais detalhada aí do fundo, tá? E também o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, que você pode conversar com outros investidores, inclusive fazer suas sugestões também lá de vídeo, lá nesse canal, beleza? Vamos lá então, vamos falar aqui do KNR11, então um fundo que caiu bastante, né? Fundo imenso, um dos fundos aí, né, que o pessoal gosta bastante, né? É um fundo que a maioria considera com baixo risco por conta aí de ser um fundo bem diversificado, ele se enquadra também em todas as minhas características de um bom fundo, né? Diversificado, né? Tem bastante inquilino também, diversificado em inquilino, diversificado em imóveis. É um fundo com a liquidez alta. É um fundo que tem ali um patrimônio de quase 5 bilhões de reais em imóveis, né? E investe ali nos dois melhores setores aí, mais sólidos, né? Na verdade, o de lajes corporativas que está passando por um momento difícil e hoje logística, né? São setores muito bons aí para quem quer investir no longo prazo sem assim grandes problemas, né? Sem grandes aí preocupações. Bom, e é um fundo de uma gestora também bem renomada, que é a Quineia, né? Quineia do Grupo Itaú, então também é uma gestora que o pessoal aí gosta bastante, avalia muito bem. Bom, o fundo ele gera os aluguéis desses imóveis que ele tem, né? Esse é o objetivo do fundo, é um fundo de mais de 4,5 bilhões de patrimônio líquido. O valor de mercado dele, ó, tá bem abaixo aqui, em torno de 15%, tá? 28 milhões de cotas emitidas, mais de 280 mil cotistas. Então, se você também é um desses cotistas, não deixa de se inscrever aí no canal, tá? Porque a gente acompanha o fundo aqui praticamente todos os meses através dos seus relatórios gerenciais. O fundo hoje está uma vacância física de 2,75% e uma vacância financeira de 6,20%. A gente vai ver alguns detalhes aqui em relação a essa vacância financeira nesse relatório. A cota patrimonial que estava ali está ainda, né, 161,81. O fundo se valorizou aí, seus imóveis nas reavaliações, né, se valorizaram aí nas últimas reavaliações patrimoniais e a cota de mercado despencou, né? Assim como outras, quase todos os fundos aí do mercado caíram bastante e fechou hoje aí, dia 11 de outubro, sexta-feira. Os fundos sempre, normalmente, sexta-feira dá tem uma tendência de alta, né? Isso aí a gente tem observado já há algum tempo, as sextas-feiras, pessoal, aí né, não sei se é por causa da liquidez, de repente é menor, mas normalmente as cotas dos fundos aumentam, né? Aumentam nas sextas-feiras, não sei se é coincidência. Mas hoje fechou a 137, o fundo chegou a estar ali beirando os 135, 136, quase chegando no meu preço-alvo aí para entrar no fundo, né? Mas aí ele aumentou e fechou a 137 e alguma coisa, não sei exatamente quais centavos. A distribuição, o fundo praticamente repetiu a distribuição aí dos últimos 12 meses, né? Taxa de administração e gestão essa aqui. O fundo tem desde 2010, então um fundo bem longevo aí, um fundo que já tem mais de 14 anos de mercado e é gerido pela Quiné Investimentos. Bom, vamos lá falar aqui do fundo. O fundo aqui fala sobre as movimentações do portfólio, duas novas locações na Torre Cristal do edifício Rocha Haverá, onde o fundo tem focado ali nas alocações ali desse imóvel, tá? Foi locado para a NBA, ó, NBA, Liga de Basquete Profissional da América do Norte. Foi locada em 842 metros quadrados, também para a Unity, empresa que oferece serviços aí
de benefícios de financiamentos. Também uma área de 844 metros quadrados. E também teve aqui em contrapartida uma desocupação no edifício Lagoa Corporate pelo Banco Santander. E a gente tem visto aí algumas agências desse banco fecharem aí aqui onde eu moro. Fecharam e 2 agências nesse mês, né? Só tem agora mais 2 agências do Santander aqui na minha região, né? E a gente tem visto aí o Santander, né, fechando realmente algumas agências aí praticamente, não sei se é focando no digital ou centralizando os serviços em apenas 1 ou 2 agências por região. Bom, nas movimentações que tiveram acima, ele fala sobre a vacância física, que está em 2,75, então pela imensidão do patrimônio do fundo, tem uma vacância só de 2,75, realmente é um número excepcional aí, muito bom, tá? E a vacância financeira está em 6,20%, que essa vacância ajustada já vai lá para 7,78, né? Com esses novos contratos aí que vão entrar em locação, né? E o que a gente vê aqui é o fundo aí alocando com alguns benefícios, né, iniciais para os novos inquilinos, o que tem gerado uma vacância financeira um pouco mais alta. Acho que normalmente essas carências é o que gera essas vacâncias financeiras por algum tempo, alguns meses, né? Aí e o fundo tem usado desse artifício aí, dessa estratégia para poder manter, para garanhar, né, novos contratos, principalmente o que ele tem falado aqui no complexo Rocha Verá e nos edifícios da cidade do Rio de Janeiro, né? Que na verdade é onde está aí o maior entrave do fundo hoje em relação a essa vacância física, que é pequena, mas está mais concentrada no Rio de Janeiro. Bom, aqui ele fala a respeito de obra de infraestrutura, né, no edifício Bill Square. Então, 15,47% é o avanço da obra. E aqui ele fala sobre anúncios de proventos, então, que vão ser pagos aí no dia 14, na segunda-feira, né? Segunda-feira vai pagar aí R$ 1 por cota, fundo que anunciou seus proventos no último dia útil do mês de setembro, né? Referente a setembro. Dentro da rentabilidade, a gente vê, ele faz aqui a rentabilidade por emissão, né? Então, quem entrou na última emissão aí é 159, agora em 2024, né? Tá aqui, ó, abril de 2024, pagou 159,54 e pela variação da cota atual está em uma rentabilidade negativa de 12,69%, já recebeu aí em torno de 2,81% do que da cota, né, em rendimentos, então está com um rentabilidade negativa de quase 10%. Quem entrou lá no início, né, 14 anos atrás, já está quase triplicando aí o investimento feito. Bom, negociação liquidez é um fundo que tem uma liquidez muito boa, tá? Muito boa mesmo, e não foi diferente. No mês de setembro, o fundo movimentou mais de 12,8 milhões de reais de cotas negociadas, né? O que deu aí um volume médio de negócio de 1.443, né, por negócio, né, de acordo com o número de cotas negociadas também. E então, fundo com uma liquidez de volume médio diário no mercado secundário muito alto, muito interessante aí. É anormal, um pouquinho anormal, porque isso aí normalmente dá nos finais de semestre, tá? A gente vê aqui alguns picos de negociação que normalmente isso acontece em finais de semestre, por conta aí né, de um fundo internacional que acaba aí tendo, em alguns fundos que ele investe, acaba fazendo ali uma uma desova mesmo, né? Vamos dizer assim, de algumas cotas, né? Rodando ali, girando a sua carteira. Na vacância, a gente já falou sobre a vacância, né? Entre a vacância física e a vacância financeira. E dentro da carteira imobiliária não mudou muita coisa. O fundo aqui está com uma receita por estado, a maioria no estado de São Paulo, 69%, né? Restante aí Rio de Janeiro e Minas Gerais praticamente com 15%. Receita por tipologia, a gente vê aqui logísticos e escritório. Então, hoje o escritório aí tem maior volume de receita, né, dentro do fundo, e dentro dos contratos, dentro dos tipos de contrato, praticamente divididos entre típicos e atípicos, normalmente esses atípicos ligados aos imóveis
logísticos. E IPCA é o principal indexador, seguido do IPCA e IGPM de 30%. Aqui a gente tem o prazo médio dos contratos, né? Para quem quer investir aí médio e longo prazo, o fundo também está bem interessante. Olha só, o fundo com um prazo médio de vencimento dos seus contratos de quase 10 anos, 9 anos e meio, sendo que 8 anos aqui para os escritórios e mais de 11 anos em média de vencimento dos ativos logísticos. Então, muito interessante para quem quer investir de médio para longo prazo, o fundo com contratos aí bem longos, na minha opinião, né? E, né, ele que tem aí metade de contratos típicos, metade de contratos atípicos, né? Acaba que tem um prazo médio aí firmado com os seus contratos, fora da maioria dos seus pares de mercado, que normalmente daqueles que trabalham com contratos típicos, tá? Então, os escritórios com 8 anos em média para vencimento, sendo que a maioria são contratos típicos, é bem fora do normal, né? Confirmando, né, que o fundo tem bons imóveis e estão bem localizados e as empresas acabam fazendo contratos mais longos ali por conta da localização. Então vamos para baixo aqui, dentro da absorção das carências, ó, é responsável normalmente aqui pela vacância financeira. Então a gente vê que essa vacância financeira ainda vai perdurar para 2025, que é onde ele começa a recuperar a maior parte dessas carências concedidas. Vai recuperar alguma coisa aqui para os próximos meses, né? Até janeiro, mas a maioria aqui a gente vê que vai ter esses términos de carência e a redução automática ali da vacância financeira mais relevante a partir de fevereiro de 2025. E mais para baixo aqui a gente vai verificar em relação ao portfólio, né? O fundo que tem aí as vacâncias mais concentradas nos escritórios do Rio de Janeiro, como eu falei, escritório de São Paulo com 15% e ativos logísticos apenas 1,5% responsável pela vacância financeira. E separando aqui por segmento, né, dentro do portfólio, a gente verifica que a vacância física nos escritórios estão em 13,74%, né? E aqui a vacância financeira está em 13,86%, né? Então a gente vê que a maioria aqui realmente são os contratos o portfólio, né, dos escritórios responsáveis pela vacância. A gente vê que a parte logística realmente quase não está contribuindo. O fundo, ó, tem mais de 150 inquilinos. Acho que é o maior do mercado brasileiro aí. 150 inquilinos no seu portfólio, bem diversificado, interessantíssimo isso aqui. E a maioria da indústria, 43%, está concentrada aí na indústria, seguida do comércio com 23%. E mais para baixo, a gente vê a localização. O fundo está concentrado na região sudeste, né? A maioria dos imóveis na região de São Paulo, onde vem a maioria da receita, e esses são os imóveis do fundo, né? Como ele destacou lá, e está concentrando ali na ocupação desse edifício aqui, Rocha Verá, que na maioria estaria responsável pela vacância da região de São Paulo, né? Então, esses aqui são os imóveis ali do fundo, os imóveis lajes corporativas, né? Lajes corporativas, o fundo tem uma alavancagem nesse imóvel aqui, ó, esse imóvel que é o BioSquare, está em desenvolvimento, né? Onde o fundo tem uma alavancagem no volume de 200 milhões de reais aproximadamente. A carência dos juros aí de 18 meses, a amortização mais de 10 anos, né? 11 anos de amortização somente após a carência. Então, o fundo aí está com essa alavancagem para os próximos 10 anos. E aqui são os imóveis, aí então aqui o fundo, são diversos imóveis, né? E nesses imóveis logísticos, ó, o fundo tem aqui uma alavancagem no CD Cambreúva. CD Cambreúva, 150 milhões é o volume aqui de onde o fundo tem aqui um financiamento, né? Então, normalmente é ligado à operação do contrato. E aqui as informações contábeis, receitas de locação, né, potencial de mais de 30 milhões de reais e atualmente recebendo em torno de 26 milhões de receita recorrente dos seus contratos. Aqui são os recursos, né, que o fundo aí faz, então, demonstra que a movimentação de setembro iniciou ali com uma receita de aluguéis de 22 milhões, né, receita de aluguéis antecipados. A gente vê que a principal receita do fundo realmente é de aluguel, né? O fundo tem aqui ainda alguns outros itens aqui de reversão de custo de oferta, né? Que teve aqui impacto no resultado. Foi de 29,2 milhões.
né, o fundo fez uma reserva de R$ 1 milhão e distribuiu 28,2 milhões para os cotistas, o que deu R$ 1 por cota. E esse aqui é o fluxo de caixa, né? De 1º de setembro até 30 de setembro, o fundo atualmente com R$ 130 milhões em caixa, fechamento de caixa de 30 de setembro. Então, com caixa bem alto. E aqui a gente vê o fundo nesse mês de setembro teve uma valorização no seu patrimônio de 0,10%, em torno de R$ 4 milhões de valor patrimonial. Beleza? Então é isso aí. Aqui é o relatório gerencial do KNR11. Então o fundo tá redondinho ainda, o fundo está com uma vacância baixa, a gente vê que é um fundo muito diversificado, em torno de 20 imóveis no seu portfólio, mais de 150 mil cotistas concentrados ali no centro nervoso, centro financeiro do Brasil, que é a região sudeste, principalmente na região de São Paulo. Tá com um caixa bem robusto ainda aqui, R$ 130 milhões. Então, fundo, para quem quer investir no médio e longo prazo, o fundo ainda está com um prazo médio de vencimento dos seus contratos de quase 10 anos. Então, são muitos fatores positivos e eu tenho aí acompanhado o fundo, meu preço-alvo é abaixo dos R$ 135. Então, abaixando desse valor aí, se cair mais um pouquinho aí, né, pela expectativa que a gente está tendo aí da Selic, né? Então, a tendência é que os fundos caiam ainda um pouco mais. A gente tem tido aí uma queda generalizada nos fundos, diversas oportunidades. O que falta realmente é dinheiro. São muitas oportunidades, né? Mas não tem tanto dinheiro assim para entrar. A gente tem que escolher os melhores realmente, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.